Bem-vindos à aula de Geografia. Nesta aula, damos início ao quarto bimestre. Em nossa caminhada até aqui, aprendemos conceitos geográficos como espaço, paisagem, lugar e território. Aprendemos a nos orientar no espaço geográfico. Conhecemos os elementos de um mapa. Aprendemos que a Terra teve origem há bilhões de anos, evoluindo e se transformando até se tornar este planeta como conhecemos hoje. Nesta jornada, a Terra se estruturou em litosfera, que é a camada sólida do planeta composta por rochas e solos, em atmosfera, que é a camada de ar que envolve o planeta, e em hidrosfera, que é a parte composta por toda a água. Da interação entre litosfera, hidrosfera e atmosfera é que se tornou possível a formação da biosfera, que é o conjunto de todas as formas de vida, que é o nosso tema de estudo no quarto bimestre. Biosfera, onde a vida acontece. Conforme vimos ao longo dos últimos 4,5 bilhões de anos, o planeta passou por transformações fundamentais para o surgimento da vida. A litosfera, a atmosfera e a hidrosfera se desenvolveram de composições primitivas até as atuais paisagens naturais da Terra, nas quais podemos testemunhar a interação envolvendo esses diferentes domínios da natureza. Paisagens repletas de vida, mesmo nos locais mais inóspitos do planeta. A biosfera, conjunto da vida na Terra, está em constante evolução e passa por diversas fases, em que diferentes espécies de animais e plantas se impõem como dominantes aos demais. Os répteis eram a espécie dominante até cerca de 66 milhões de anos atrás. Na atualidade, os mamíferos, grupo do qual os seres humanos fazem parte, ocupam a posição de dominância. Geralmente, essas alterações se dão por meio de longos e lentos processos naturais, como os deslocamentos de placas tectônicas e grandes mudanças climáticas. Em outros casos, as transformações acontecem de maneira repentina e violenta, como a queda do meteoro que causou a extinção dos dinossauros. Mesmo diante de sucessivas transformações, sejam as lentas e graduais, sejam as repentinas e violentas, a vida prosseguiu e proliferou no planeta e segue se proliferando em constante transformação. Ao longo do tempo, espécies foram extintas, outras tantas sobreviveram ou se transformaram e evoluíram. Podemos dizer então que a biosfera é resiliente, ou seja, apresenta grande capacidade de se adaptar às transformações e às novas condições que lhe são impostas. Os seres humanos, por sua vez, são uma das muitas espécies que compõem a biosfera. E embora seja capaz de intervir sobre o meio natural, como qualquer outra espécie, está vulnerável às grandes transformações que podem dificultar as condições ideais de sobrevivência. Diferentes paisagens naturais, ecossistemas e biomas. Os ecossistemas são resultado das interações dos seres vivos entre si e destes com elementos naturais presentes no ambiente, compondo um conjunto de relações que apresentam equilíbrio entre os seres vivos e os outros elementos da natureza. Tais elementos, como os minerais, solo,
água e clima determinam as características físicas dos ecossistemas, que podem ser aquáticos ou terrestres, e suas dimensões podem variar de pequenos locais, como um bosque, um lago ou até mesmo uma poça d'água, até grandes áreas, como florestas, rios ou mares. Já os biomas são regiões que apresentam características internas semelhantes, compostos de diferentes vegetações e diferentes espécies animais. Ou seja, é formado por um conjunto de ecossistemas. Os biomas, portanto, são junções de vários ecossistemas que têm aspectos semelhantes por estarem sujeitos às mesmas condições ambientais, como clima, relevo e hidrografia, por exemplo. A biosfera é o conjunto de todos os biomas da Terra, elementos naturais e biogeografia. Os vegetais e os animais se distribuem pelo planeta de acordo com padrões específicos. Esta distribuição é objeto de estudo de uma vertente da geografia e da biologia, que é a biogeografia, que é uma interseção dessas duas ciências. A biogeografia tem como objetivo identificar os padrões da distribuição dos seres vivos pelo espaço terrestre ao longo dos anos, buscando entender as razões que justificam esta distribuição. Alguns fatores naturais interferem significativamente nas características dos ecossistemas e dos biomas, de modo que podem ajudar a compreender esses padrões de distribuição. Os principais fatores naturais que influenciam a distribuição e as características dos biomas e dos ecossistemas são o clima, o relevo, a hidrografia e o solo. O clima talvez seja o mais notável e perceptível desses elementos. As zonas térmicas ou climáticas da Terra, polar, temperada e intertropical, evidenciam diferentes formas de vegetações, as quais apresentam características relacionadas às condições de cada uma delas. A evidência da influência do clima também é notável quanto à frequência de chuvas. As regiões mais úmidas e chuvosas exibem densas vegetações florestais e imensa biodiversidade. Já as regiões áridas apresentam vegetação mais escassa e menos diversificada, e adaptada às condições de tais ambientes, como os cactos, além de espécies adaptadas de animais, como camelos e dromedários, que apresentam corcovas que armazenam a gordura que lhes permite passar dias sem se alimentar, além de serem capazes de se alimentar de plantas com espinhos que brotam nos desertos, como os cactos. O relevo é outro importante fator natural que influencia as características das vegetações e de sua distribuição. Um exemplo comum são as mudanças que ocorrem nas paisagens vegetais na medida em que se eleva a altitude. Além da mudança nas características climáticas, cada vez mais frias conforme a altitude aumenta, os solos tendem a ficar mais raros, o que provoca alterações na composição da vegetação, ficando mais escassa à medida que a altitude aumenta. No que se refere à hidrografia, é comum a existência de diferentes ecossistemas nas proximidades de rios e lagos.
Em virtude da presença de água, esses ecossistemas apresentam maior biodiversidade do que em seu entorno. Isso fica nítido em áreas com climas semiúmidos ou semiáridos, cortadas por rios, e fica ainda mais evidente em áreas de desertos, onde surgem os oásis. Por fim, o solo corresponde a outro importante fator que influencia as características das paisagens vegetais. A sua fertilidade pode auxiliar no melhor desenvolvimento da vegetação. Já os solos mais rasos, por outro lado, dificultam o desenvolvimento de áreas florestais, sendo nesses casos mais comum a presença de vegetações rasteiras e gramíneas. Embora pareça contraditório, nem todas as regiões florestais apresentam solos muito férteis. A maior parte dos nutrientes que sustentam as plantas em regiões de elevado volume de água é proveniente da decomposição de matéria orgânica das próprias plantas e animais, como folhas, galhos, troncos caídos, restos de animais e etc. Distribuição da vegetação natural. Estes fatores que acabamos de ver nos ajudam a compreender a dinâmica dos ecossistemas e dos biomas e permitem relacionar aspectos climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais. Com base nessa compreensão, vamos conhecer a distribuição natural dos principais tipos de vegetação, assim como suas características básicas e, eventualmente, as consequências das intervenções humanas. Neste mapa, é possível perceber a diversidade de tipos vegetais que existem no mundo. É claro que de uma maneira bem simplificada, ou seja, mostra os conjuntos gerais de vegetação, dentro dos quais podemos encontrar variações locais e regionais. É o caso da floresta amazônica e da floresta do Congo. As duas se enquadram no padrão florestas equatoriais e tropicais, mas com uma fauna, flora e relevo diferentes entre si. Isso porque, apesar dessas variações, há uma série de semelhanças entre essas regiões, no que diz respeito às características básicas da vegetação e do clima. O mesmo ocorre com o cerrado no Brasil e as savanas africanas, ambos classificados como savanas, mas com particularidades específicas de cada localidade. Nas próximas aulas, conheceremos as diferentes formações vegetais do mundo, sua localização, características principais e, na maior parte dos casos, resultados negativos da ação humana sobre estas vegetações. Até lá e bons estudos!